Boa tarde. Vamos olhar para o relacionamento com o pai e o quanto isso aí impacta no seu relacionamento. Hoje esse é o tema da nossa live. Boa tarde, Thalita. Vou esperar um pouquinho vocês irem entrando. E aí a gente vai começar a olhar para isso, a entender, né, como meu pai tá impactando aí na minha forma de me relacionar. Então, a gente vai começar a falar sobre o pai em si, né, a importância do pai. E aí a gente entra na parte dos relacionamentos, que é o principal aqui que eu vou trazer para você, a forma de você se relacionar. O que acontece, né? Por que você se relaciona de determinada forma? Acho que tá tudo bem. Hoje aqui em São Paulo tá frio. Eu sempre falo a mesma coisa, né? Gente, que frio! Porque parece que sempre que faz um dia de calor, 2 no máximo, e aí depois já esfria de novo. E hoje tá bem gelado aqui. Eu tava procurando eu atrasei uns minutinhos porque eu tava procurando aqui uma parte do livro do Bert que eu queria trazer para vocês, para contextualizar. Não achei a parte que eu queria, mas vou trazer uma outra parte. Vou esperar mais um pouquinho, porque eu atrasei. Boa tarde, Dani. Eu atrasei um pouquinho. E aí demora para notificar vocês que eu tô ao vivo, então vou esperar um pouquinho e aí a gente começa a olhar aí para esse relacionamento com o pai, que é assim algo muito profundo, né? Quem tá lá no grupo sabe que eu trago algumas coisas, né? Até mais da forma, né? Mais pessoal. E então a gente vai olhar para isso. Como eu já trouxe, né, para vocês aqui, eu tinha um relacionamento bem forte com meu pai, mas assim, por muito tempo eu não ligava uma coisa na outra, sabe? Eu não conseguia entender que o que aconteceu lá com a minha história, né, com a relação que eu tinha com o meu pai, isso impactava na minha forma de me relacionar. Então, o que acontecia, né? Por meu pai ter as questões dele, eu achava ele uma pessoa fraca, um homem fraco. E aí eu ia para o relacionamento da mesma forma. Então, quem eu atraía? As pessoas que eu precisava salvar. Quem no fundo eu queria salvar? Meu pai, por conta do vício, por conta do álcool. Eu queria salvar o meu pai e eu não consegui, porque o meu pai acabou falecendo. Então eu ia e queria e procurava e me sentia atraída exatamente pelos homens que eu, na minha cabeça, achava que eu poderia salvar. E óbvio que eu também não conseguia, porque a gente não tem, né, o poder de salvar outra pessoa. A única pessoa que a gente pode salvar é a gente mesmo. Salvar a gente das nossas dores, salvar a nossa criança interior. Então é isso que a gente pode fazer. Pelo outro, a gente não pode. E eu só entendo que eu não posso quando eu olho para a dor que aquilo me causou. Eu olho para a frustração. Eu olho para o que eu queria que tivesse sido diferente e não foi. E aí eu posso chorar a dor, chorar a frustração. E aí eu vou do meu lugarzinho. Aí eu vou encontrar alguém e falar, agora eu posso me relacionar com alguém igual a mim. Eu não preciso ser maior, eu não preciso salvar ninguém. Eu não preciso ir de um lugar de dor. E claro, é um processo. Então vamos lá. Vamos começar. Eu vou começar aqui, então, falando um pouquinho do pai como um todo, tá? Então, quando a gente lá nasce, a gente veio de 2 pessoas, de um homem e de uma mulher. Independente do que acontece depois disso,
se esse pai ficou, se essa mãe ficou, se eu fui criada pela avó, enfim, independente do que aconteceu, antes disso, a vida chegou. E a vida só é possível por conta desse encontro. E aí, essa é a primeira consciência que a gente precisa ter. Mesmo que o meu pai não tenha ficado, mesmo que o meu pai tenha sido lá, tenha tido questões com a minha mãe, antes disso, houve um encontro dessas duas almas. E que essas almas se escolheram, mesmo que de uma forma inconsciente. Mesmo, diante de uma dor. Eu atendi uma pessoa esses dias que o pai era um homem muito agressivo e ela tinha muita raiva do pai por conta disso, O pai era agressivo com a mãe, não com os filhos, mas com a mãe ele era um homem muito agressivo e ela sentia muita raiva desse pai. Quando a gente entrou no campo, quando a gente foi lá constelar, a gente viu que essa mãe tinha tido um pai que também era agressivo. Então, de forma inconsciente, o que ela fez? Buscou um homem parecido com esse pai. E aí ela enxergou que, ok, a gente não tá tirando a responsabilidade do pai da forma que ele agiu, mas entendeu que essa mãe escolheu esse homem dentro da dor dela, mas ela escolheu. Então esse é o primeiro ponto pra gente olhar, que mesmo que você olhe pro seu pai e ache que seu pai é assim, que seu pai é assado, que seu pai deveria ter sido diferente, o seu pai e a sua mãe, eles se escolheram. E você só é quem você é, desse jeitinho aí, com esse cabelo, com esse olho, com esse... Enfim, você só é quem você é, com dons que você tem, com talentos que você tem, que eu tenho certeza que você tem. Porque todos nós trazemos dons e talentos também dos nossos ancestrais. Porque você é a mistura perfeita dessas duas pessoas. Que você não é feito só de mãe, você é feita de mãe e de pai. 50-50. Olha, mas eu não tive contato, eu não tenho uma ligação, de um laço de amor. Tudo bem. Tudo bem, se você não consegue amar o seu pai. Mas agradeça que esse homem deu vida para você. Que para você nascer foi necessário um homem e uma mulher. Enfim, então, você veio então de um masculino e de um feminino que se uniram. Se eu, por algum motivo, e depois a gente vai aprofundar um pouquinho aqui mais, mas se por algum motivo eu acho que esse masculino não foi bom o suficiente, que ele não presta, que ele isso, que ele aquilo, o que eu estou fazendo? Eu estou excluindo isso. A energia do masculino é a energia do realizar, ir para a vida, ter objetivo, dizer não, colocar limite. Tudo isso é o masculino. Se você exclui esse masculino, a tendência é você ter essas dificuldades. Às vezes uma dificuldade de olhar lá para a vida, de olhar para o futuro, de colocar os seus objetivos em prática, de realizar, então fica às vezes muito no mundo da ideia, mas não, não firma, não traz para o concreto, fica só na fantasia, na imaginação. Pode ser que procrastine, então também ficar no mundo da cabeça, no mundo da ideia e não faz, leva tudo com a barriga, não resolve nada. Tudo isso tem a ver com a energia masculina. Então, se você... peraí, já percebi aqui que eu acabo fazendo essas coisas. Muito provavelmente tem algo aí em relação ao masculino que você precisa ver. Porque, pensa, se eu sou feita 50% mãe e 50% pai,
eu pego 50% de onde eu vim e eu excluo, eu tô vivendo só com essa metade. Que força que eu tenho? Que força que eu tenho de realizar? Que força eu tenho de ir pra vida? Você vai se sentir fraca. Eu também, outro dia, eu vou trazendo os exemplos aqui, né? Eu também atendi esses dias uma pessoa que ela tinha muita dificuldade em dizer não. Então, ela não conseguia. E aí, a gente foi, né, lá pro campo da constelação e os homens excluídos. E aí, ainda perguntei pra ela, quem que era mais forte ali na sua casa? Os homens ou né, o seu pai ou a sua mãe? Ela falou assim, a minha mãe. O que acontecia? Ela olhava para os homens e ela achava os homens fracos. Como é que ela vai ter força para realizar? Como é que ela tem força para falar não? Para colocar um limite? Ela não tinha. E aí a gente deu lugar para esses homens, enxergando a força deles. Onde que tá a força de um homem? Tá na vida. Tá na semente. Que mesmo que o homem como pessoa tem suas dores, e aqui, mais uma vez, a gente não tá tirando a responsabilidade de ninguém, tá? Se a pessoa agiu de determinada forma, se não foi legal, a gente não tá tirando a responsabilidade dessa pessoa. A gente tá olhando e dizendo assim, mesmo com todos os seus defeitos, você fez a coisa mais importante que você podia ter feito. Passou a vida pra frente. E eu só tô aqui porque antes alguém deu vida pra alguém, que deu vida pra alguém, que deu vida pra alguém, e eu cheguei. E que essas pessoas têm defeitos? Tem, exatamente como a gente tem também. Eles são imperfeitos, eles erram, exatamente como a gente também é imperfeito e erra. Ninguém aqui é tão diferente assim. A gente não é tão diferente assim. E ainda tem algo, né, mais agravante aqui, que é hoje a gente tem muito mais acesso à informação. Hoje é muito mais simples pra gente mudar algo, pra gente aprender algo, inclusive em relação, né, a essas relações. Na época deles, não tinha isso. Então, se o seu pai, se o seu avô traziam uma dor lá da infância, eles iam morrer com essa dor. Não tinha, era muito mais complicado, né? Cuidar dessa parte emocional. Então, olhe e veja que dentro desses homens tem uma criança ferida. Os homens, até pouco tempo atrás, foram para a guerra. Viveram a guerra. Conseguem enxergar a profundidade e a dor que essas pessoas carregam? De ver a morte? De quantos que às vezes que realmente morreram? De crianças que ficaram órfãs, né? Meninos que ficaram órfãos também. Então, ao invés de olhar, julgar, era agressiva, enfim, olhe com compaixão. E entenda que todo mundo está carregando uma dor. E que todo mundo faz o que pode com o que tem naquele momento. Eu vou ler um trechinho aqui que eu separei e aí depois a gente vai entrar na parte dos relacionamentos. Boa tarde, Vera, Lidiane, Nath, que bom que você está aqui. Ó, eu vou ler aqui. A vida independe de como são o pai e a mãe de uma criança. A partir desse ponto de vista, podemos e devemos olhar nossos pais de maneira diferente, mais precisamente com profundo respeito.
Quem em seu íntimo rejeita e critica os próprios pais, fecha o seu coração para a plenitude da vida. Desse modo, recebe, por assim dizer, apenas uma parte, ou melhor dizendo, toma para si apenas uma parte. Que foi o que eu falei para vocês. Eu olho e falo, isso aqui não quero. A vida dessa pessoa aqui eu não vou querer não. Não quero, não vou tomar não. Não, deixa, não quero. É pouco para mim. Você acha que isso vai te deixar forte ou fraca? Mais fraca. Agora, quando você olha para o seu pai, olha para sua mãe e toma a vida, tudo, do jeito que foi, com o que teve. Porque eu tenho certeza que eles te deram tudo o que eles tinham. Que eles não tinham mais. Se eles tivessem, eles teriam dado mais. Então foi tudo. Toma esse tudo. Essa é a sua força. Tudo bem? Bom, vamos lá então. Agora a gente vai entrar na parte dos relacionamentos, né? Fiz essa introdução aí sobre o masculino como no todo. E aí a gente vai entrar na parte dos relacionamentos. Bom, quais são os sintomas que mostram que o seu pai, né, está impactando na sua forma de se relacionar? Você sempre escolhe homens que não se comprometem. Então, é um homem que tá indisponível, que não tá ali muito disposto a se vincular de fato, vai ficando, aquele homem que vai só, sabe, empurrando com a barriga o relacionamento, não assume, e você também vai ficando ali. Você, então, mais uma vez, aqui a gente não vai culpar ninguém, a gente não vai dizer, homem é isso, homem é aquilo, não, a gente não vai culpar. A gente vai trazer o nosso 50% de responsabilidade pela relação, pelo que você está atraindo. Então, escolher homens que não se comprometem. 2, você pode ser que você esteja com alguém, você esteja em um relacionamento, ou mesmo ali tô conhecendo, mas se sente sozinha dentro dessa relação. Por mais que ali você esteja com essa pessoa, você sente uma solidão, que você não entende muito bem por que você se sente sozinha, mesmo estando dentro de um relacionamento. Outro, não consegue confiar e é uma pessoa controladora, aquela pessoa que controla tudo. Quer saber o que o outro fez, o que o outro comeu, o que o outro dormiu, por que não mandou mensagem, ou se não mandou mensagem, tudo quer controlar. E não consegue confiar nesse outro. Porque, e aí a gente já vai entender mais, não consigo confiar no masculino. Aqui só vou trazer um adendo aqui desse ponto. Então, se lá atrás, né, como eu contei dessa cliente para vocês, se eu acho os homens fracos, eu não vou confiar, eu vou ser a forte, eu vou fazer tudo sozinha, eu vou controlar, eu vou ficar exausta, porque eu acho que eu não posso confiar no masculino, eu não posso confiar. Esse confiar pode ser relacionado a, por exemplo, traições, algo assim, mas também pode ser esse confiar que muitas de nós fazemos, que é achar que a pessoa não faz do jeito certo. Esse jeito não. Nada tá bom. Essa pessoa não faz isso. Então, você não confia no jeito do outro fazer, tá? Então, você pode falar assim, não, eu tô bem, o meu relacionamento é ok, não desconfio, né? Eu confio em relação a traições. Mas pode ser que você não confie nesse outro, por exemplo, para cuidar dos filhos, para fazer as coisas em casa, acha que o outro é fraco e que ele não dá conta e que só você sabe, que só você faz do jeito certo. Sabe o que acontece quando a gente é assim? A gente vai ficando pequena. Quando que a gente cresce? Quando a gente expande. Quando eu aceito o jeito do outro.
quando eu aceito e concordo com o diferente. Isso faz a gente crescer. Então, ao invés de só o meu jeito é bom, só o meu jeito tá certo, isso deixa a gente pequena. Deixa o outro fazer do jeito dele. Aprenda. Por que o seu é o certo e o do outro que é o errado? Por que você é a que sabe tudo? Mesmo que você saiba mais, porque muito provavelmente se você foi uma mulher que não pôde confiar, você aprendeu sim a fazer. E você pode ser muito boa no que você faz. Mas receba o diferente. Cresça com o diferente. Cresça com o jeito do outro. Cresça com o tempo do outro. No geral, a gente, né, eu falo por mim, mas eu acredito que vocês também sejam assim. A gente é mais acelerada de, vamos fazer no nosso tempo aqui, vamos, já faz uma coisa. A gente é assim, lava a louça, tende a roupa, cozinha e enfim, trabalha, faz tudo junto. E os homens são mais focados. Que foi o que eu trouxe pra vocês, né? A energia do masculino, ela tem um foco. Pensa lá, no começo dos tempos lá. O masculino é que ia lá caçar, trazer a caça. Então, o cérebro, os hormônios, é tudo pra isso, foco. Qual que é? Eu tenho que ir ali? Eu vou ali. Eu tenho que caçar? Eu vou caçar. Então, ao invés de, ai, nossa, essa pessoa é lerda, aprenda. Talvez seja aí. Olha que legal, essa pessoa é tão focada, né? Deixa eu aprender um pouquinho aqui a ser mais focada também. O que esse outro pode me ensinar? Sobre fazer uma coisa por vez, com tranquilidade, no meu tempo. E claro, o outro também pode aprender com você. Talvez, né? Essa equilibrada. Mas a questão aqui, o foco aqui é expandir, crescer com o diferente. As relações, elas não crescem quando é tudo igualzinho. Elas crescem quando eu me abro para receber do diferente. E o masculino é diferente do feminino. E admirar isso. É olhar e falar assim, nossa, aqui tem uma coisa que eu não tenho. Que bom. Porque aí a minha relação tá maior. Porque ele vai trazer o masculino dele, eu vou trazer o meu feminino. E a gente vai crescer aqui. Então leve isso, tá? Eu falei que eu ia fazer um adendo e já falei um monte de coisa, né? Então, não consegue confiar. Acha que precisa sempre provar o seu valor para ser amada. Você acha que você não vai ser amada só por ser quem você é. Que você precisa provar que você é digna de receber o amor de alguém. A gente vai entender de onde isso vem, tá? Mas só observe aí se você sente isso nas suas relações. E o último, tem medo de ser rejeitada ou tem medo de ser abandonada. Então, vou repetir, tá? Sintomas que você está trazendo dores aí do masculino. Sempre escolhe pessoas que não se comprometem. Se sente sozinha, mesmo quando está dentro de um relacionamento. Não consegue confiar e precisa sempre estar no controle ali. Acha que precisa provar o seu valor para ser amada. E tem medo de ser rejeitada ou abandonada. Fez sentido? Curta aqui para eu saber que tá fazendo sentido, enquanto eu vou beber uma água. Oi, Lígia, boa tarde. Kelly, Rosana, boa tarde para vocês. Fez? Percebem esses padrões aí? Percebe? Ixi, tô nessa. Tô nesse lugar. Sim?
eu vou trazer para vocês agora, então, isso é o visível. Então, o que é o está visível? Esses 5, né? Tem outros, eu trouxe aqui os mais comuns para vocês. E trouxe focado no relacionamento, né? Como eu falei antes, procrastinação, falta de foco, não consegue colocar limite, não consegue falar não. Tudo isso também tem a ver com o masculino, mas aqui a gente tá entrando mais na parte da relação, né? Homem e mulher. Vamos para o que está invisível, então. Quem teve aqui, então, aí eu vou falar o tipo de pai e onde ele está impactando, tá? Para quem teve um pai ausente ou um pai distante. Então, aquele pai que às vezes não necessariamente, tá? Era um abandono, ou às vezes era um pai que não estava ali disponível emocionalmente. Vou assistir a live, adorei o tema, agora eu vou precisar sair para atender aqui. Beijo, Lígia. Saudades, viu? Depois você assiste, então, completa, vai estar lá no feed. Enfim, quem teve pai ausente ou um pai distante. E como eu falei, não necessariamente é uma ausência física, às vezes é uma ausência emocional. Ou, por exemplo, comum, que era até mais comum, né? Mas às vezes atendo clientes, por exemplo, que o pai era caminhoneiro ou viajava muito, então o pai estava distante ali emocionalmente, né? Não era um abandono de fato, meu pai, enfim, não era, ou meu pai morreu, mas não tinha essa ligação emocional com o pai. O que isso causa? Vai ser uma pessoa que vai buscar a aprovação do homem, né? Dos homens. Então, ela vai querer sempre provar o valor. Ela vai querer, é como se dissesse assim, olha, eu tenho valor, fica. Meu pai não ficou. Meu pai teve que ir trabalhar, o meu pai foi embora. Mas eu tenho valor. Para criança, levem isso, que é para tudo. Para uma criança, quando a criança é ali pequenininha, a gente sabe que para um bebê, né, e enfim, para a criança, o mundo gira ao redor dela, é tudo sobre ela. Ela é a mãe, né? A gente nasce nessa simbiose. Então, para ela é tudo sobre ela. Se o meu pai não tá, se o meu pai tá ausente, eu não tenho a mente, né? Eu não tenho ainda a maturidade emocional de falar, meu pai não tá, mas é porque meu pai trabalha muito, porque ele precisa fazer dinheiro, porque ele precisa trazer dinheiro para casa, ou meu pai e minha mãe, né, eles têm a relação deles ali, tem um monte de dor, e aí eles não se dão bem, aí meu pai foi embora, meu pai tá trazendo as questões dele. Ela não pensa nada disso, ela pensa, o problema sou eu, meu pai não me ama, por isso meu pai foi embora, por isso meu pai não tá, por isso, né, eu não recebo carinho, por isso não tenho essa ligação emocional com meu pai. É isso que essa criança ela vai pensar. E aí, se ela chega na vida adulta desse lugar, ela vai para a relação e vai falar, ok, meu pai foi embora, meu pai não estava lá, porque eu não era boa o suficiente. Então, para agora meu parceiro ficar, eu vou ter que ser boa o suficiente. Porque a questão está em mim. Sou eu o problema. E aí, ela vai tentar ali provar o seu valor. Porque aí ela vai achar, então tá, se eu for isso, esse parceiro vai ficar aqui comigo. Quando que isso muda? Quando você entende tudo isso que eu te trouxe, que eu trouxe aqui, de não é sobre mim. Meu pai não ficou, não é porque eu tinha um problema, não era porque ele não me amava. É porque existiam outras coisas acontecendo ali que não eram sobre mim.
E que mesmo dentro de tudo isso, existe amor. Algum tipo de amor existiu, porque eu tô aqui, porque eu tô viva. Então, esse é o primeiro. Pai ausente ou distante vai buscar constantemente a aprovação, o seu valor. Vai buscar nos homens essa aprovação. Isso pode acontecer também no trabalho. Então, sabe, a aprovação quer ser aprovada pelo chefe, quer que alguém sempre valorize e diga, nossa, como você é boa. Isso vem de uma ausência. E lembrando mais uma vez que essa ausência não necessariamente é uma ausência física de fato, mas pode ser uma ausência emocional. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Daisy, Marlene. Tá fazendo sentido? Curte para eu saber que aí a gente vai continuar aqui no invisível, na raiz invisível. A gente olhou para o que está visível e agora estamos olhando para aquilo que está lá guardadinho no invisível. Acho que tá tudo bem, né? Vou continuar então. Quando eu tive uma relação, e aí, gente, eu sei que pode ser complicado, então vou explicar aqui bem certinho para vocês. Pai idealizado. Pode acontecer também de eu ter tido um pai muito bom. Aquele pai, sabe? Aquele pai amigo, aquele pai carinhoso, aquele pai que é o pai perfeito. Aquele pai que, sabe? Aquela filha que é apaixonada. E que bom que existam esses pais. Não tem nada de errado num bom pai, tá? Não tem nada de errado. Mas se eu, como adulta, eu ainda estou no lugar de idealização do meu pai, eu enxergo o meu pai como perfeito e meu pai não é perfeito. Vamos lembrar disso. Vamos lembrar que todo mundo que tá aqui nesse planeta tem defeitos. Defeitos, não gosto muito dessa palavra, mas tem suas dores. E quando a gente tem dor, a gente age muitas vezes de acordo com a dor. Então, todo mundo tem suas dores, todo mundo tem suas questões aqui. Todo mundo que tá aqui tem, ninguém é tão diferente assim. Uns um pouquinho melhor, uns um pouquinho, né, pior, assim, mas tá todo mundo na média, assim, todo mundo tem suas dores. Se eu olho pro meu pai e vejo meu pai como perfeito, eu vou achar que nenhum homem é suficiente. Nenhum homem é bom o suficiente. Eu vou colocar defeito em todos os homens. E aí eu não vou conseguir me relacionar com ninguém. Eu vou ficar casada com o meu pai. Eu até respondi antes da gente começar a live. Ontem eu coloquei uma caixinha para você dizer aí como é que é a sua relação com seu pai. E eu trago uma frase de solução para você usar. Então, se você depois pode ir lá também, tá? E deixar que eu vou respondendo aí. Acho que logo ela vai sair do ar. Mas escreva lá como é que tá, que eu vou dar a frase de solução. E uma das pessoas escreveu isso. Meu pai é meu melhor amigo. Meu pai é maravilhoso. E aí, a frase que eu dei pra ela foi: pai, a minha mãe é a mulher certa pra você, não eu. Por quê? Devolva ao seu pai para sua mãe, mesmo que eles não estejam mais casados. É de onde a vida sua, né? De onde a sua vida chegou, da relação ali dos dois. Aí você tem espaço para um homem chegar. Mas enquanto você colocar o seu pai como perfeito, nenhuma pessoa, nenhum homem vai ser suficiente para você. Agora, quando você enxerga o seu pai como uma pessoa comum, você pode se relacionar com uma pessoa comum e ser uma pessoa comum.
como todos nós somos, comuns, pessoas comuns, com dores, com questões, vivendo, aprendendo, errando. Então esse é para quem vê o pai como idealizado, o pai perfeito, que não existe. Um pai, vamos para o terceiro pai. Pai que foi muito crítico, ou até uma pessoa mais agressiva. Agressivo às vezes de fato, ou agressivo com as palavras, um homem mais rude, ou um homem que te criticava demais. Você pode tentar se proteger demais. Então você fecha o seu coração. Você sente medo de se abrir, porque se lá atrás, né, você não pôde ser vulnerável, porque existia alguém ali, né, com esse poder, com essa força, você não vai querer. E pra gente entrar num relacionamento, de fato, tá lá, a gente tem que entrar em contato com a nossa vulnerabilidade. Primeiro porque um relacionamento, ele não tem garantia nenhuma. Não tem a garantia que vai dar certo, que vai ser pra sempre. E esse já é um lugar muito vulnerável. Concorda que é um lugar vulnerável? Eu não sei o que vai acontecer. Não tem o controle aqui. O controle é a ilusão. Controle de vai estar aqui, vai dar tudo certo, vai ser assim, vai ser assado, isso é a ilusão. Realidade é, eu não sei, eu tô aqui, eu vou fazer o meu melhor, eu confio que esse outro tá fazendo a parte dele, a gente vai se relacionar e vai ver o que acontece. Mas a certeza absoluta a gente não tem. Então é só quando a gente entra nesse lugar de vulnerabilidade, de eu vou abrir o meu coração aqui sem ter certeza, é que eu posso de fato me relacionar. Mas aí vamos lá, voltando, se eu vim de uma história de crítica, de opressão, de agressividade, como é que eu vou conseguir abrir o meu coração? Eu vou sentir muito medo. Então é voltar para si mais uma vez, entendendo, olhando para essa criança. Porque a sua criança, realmente, ela não tinha condição. Ela não tinha condição de lidar com aquilo. O que acontecia ali, ela tomava, ela recebia. Ela achava que era sobre ela. Ela sentia medo. Mas a adulta pode abrir o coração. Sabe por quê? Porque é exatamente isso. Eu abro o meu coração. Eu estou aqui vulnerável. Mas eu também sei que se eu precisar sair daqui, eu sou adulta, eu saio. A criança que estava lá, a criança está num ambiente que é briga, que é isso, pra onde que ela vai? Ela não tem. Ela tá ali naquela situação, naquele meio. A adulta, no lugar de adulta, ela sabe, não tá bom aqui pra mim mais. Posso ir embora. Eu não preciso ficar num lugar que não tá bom pra mim. Mas só uma adulta pode fazer isso. Com um masculino e um feminino saudáveis. Porque o feminino é o que vai abrir o coração. É o que vai estar vulnerável ali. E o masculino é aquele que vai colocar o limite. Que vai dizer não. Que vai falar, não tá bom pra mim. Não quero estar nesse lugar. Ou quero continuar aqui. Ele que vai sustentar. Então, as duas são importantes, mas esse estar aberta, estar vulnerável, é o que vai permitir que essa relação, você possa estar de fato nela, com os dois pezinhos ali. Porque você sabe que você está com os dois pés, mas se você precisar tirar os dois pés e sair, você pode também. Tudo bem? Vamos para o último?
Deixa eu beber água enquanto isso. O último, aquele pai, que eu já dei o exemplo aqui hoje, né, da minha cliente, mas é o pai que foi desvalorizado pela mãe. O que essa filha vai achar? Que os homens, então, são fracos, que não existe homem bom, que não existe homem legal. São essas mulheres que dizem assim, sabe? Ai, homem tudo não presta, nem homem presta, que generaliza. Primeiro, o generalizar é um lugar também infantil. A criança que é assim, é tudo, é o nada. Um adulto, na realidade, sabe, nenhum homem presta. Será que nenhum mesmo? Quantos homens tem no mundo? Quantas pessoas tem no meu país? Quantas pessoas tem na minha cidade? Será que nenhum? Acho que é muita gente. Então, essa generalização vem das crenças que essa menina foi ouvindo lá da mãe. Se a mãe, né, não teve esse bom relacionamento com o pai, se a mãe muitas vezes já veio de uma história, então, como eu trouxe da minha cliente, uma mãe muito forte, um pai que mais fraco. Que bom, Vera, que tá fazendo sentido. Amém, viu? Você também. Então, um homem que ela enxerga como fraco, e aí ela vai achar que é isso, que a vida é essa, que a realidade é essa, que nenhum homem é bom o suficiente, que os homens são fracos, que os homens não prestam, que esqueci a palavra, não é crença, mas aquela generalização, não lembro a palavra aqui, mas assim, homem isso, homem aquilo, tá. Isso quer dizer o quê? Exclusão. Eu estou excluindo os homens por conta de uma dor que é dela, que não é sua. Ela viveu essa história. Às vezes a sua avó, vou trazer aqui, às vezes uma avó que, por exemplo, ficou viúva e teve que ser forte. E aí a mãe viu aquilo e foi uma mãe, né, Ah, tá bom, Marlene, depois assiste sim, vai ficar salva lá, tá? E aí, me perdi aqui. E aí, essa avó fica viúva, essa mãe vê a mãe sendo forte, faltando esse masculino. Aí ela vai achar o homem não presta pra nada, eu não posso confiar nos homens, nenhum homem, não precisa de homem, não precisa de ninguém. E lembre que a gente cresce, é nas relações que a gente cresce. Sozinho a gente cresce muito, a gente aprende muito. Mas com o outro, a gente vai em outros lugares. O outro cutuca, o outro mostra. O outro fala, ó, olha pra isso aqui. Então, assim, se relacionar é uma oportunidade, assim, ó, gigante de aprender sobre a gente. Então, não perca essa oportunidade, não perca. Seja um relacionamento curto, seja um relacionamento que você vai ficar a vida inteira, a gente não sabe, porque é isso, como eu falei, não tem a garantia. Você não assina o contrato, ó, essa relação é de duração da vida inteira, ou essa vai ser aqui 1 ano, a gente não sabe. Mas enquanto você estiver, né, naquilo lá que seja eterno enquanto dure, aproveite para aprender. Aproveite para aprender sobre você. Para crescer, para expandir. E volte lá. Agradeça. Agradeça ao seu pai, mesmo que ele não tenha ficado. Pai, muito obrigada, você me deu a minha vida.
esse foi o maior presente que você podia ter me dado. Eu só tô vivendo aqui um monte de coisa legal, que eu tenho certeza que você tá vivendo muitas coisas legais aí. Pode ter as coisas chatas, que a vida é assim, tem as coisas legais e as coisas chatas. Mas você tá vivendo e aprendendo e crescendo por conta do encontro dessas duas almas, do seu pai e da sua mãe. E você é a mistura perfeita dessas duas pessoas. Vocês já viram um caso, agora me veio, até passou, se vocês acompanham, da Mariana Rios, né? Que ela tava com muita dificuldade ali de gestar, né? De engravidar, porque existia a incompatibilidade dela com o marido dela, né? Os genes ali eram incompatíveis, então ela não conseguia. Eu não sei se ela perdia ou se ela nem conseguia. Então pensa, você tá aqui, então era compatível. A sua mãe e o seu pai eram compatíveis. Por isso a sua vida aconteceu. Podia ser, se eles não fossem compatíveis, a vida não teria chegado para você. Então, lembre disso. Vou ler uma frase aqui que eu escrevi para você levar também. Todas as pessoas que curam a relação com seu pai abrem espaço para ser amada de verdade. Então você só pode ser amada de verdade, amar, quando você diz sim, como eu li aqui no livro para vocês, quando você diz sim para a vida, do jeito que foi, com tudo que você teve, com tudo que faltou, com tudo que você viveu. Porque tudo isso, cada dia que você viveu até aqui, fez com que você se tornasse essa pessoa única. Não existe e nunca vai existir ninguém como você. Só você tem esse pai, só você tem essa mãe, só você tem esses ancestrais, só você viveu a sua história. E é isso que te faz especial. É isso que te faz única. Então leve isso com você. E, pra gente finalizar aqui, tá com dificuldade, olha, eu percebi, me identifiquei, não tô conseguindo sozinha olhar pra isso, me chama lá no direct, vem constelar. Se você quiser constelar a sua relação com o seu pai, tem um valor especial para você fazer essa sessão individual, online. Então manda lá para mim, Camila, eu assisti a live e eu preciso constelar a relação com o meu pai, que você vai constelar num valor muito acessível, e eu tenho certeza que isso vai transformar aí a sua vida, as suas relações e a forma de você olhar aí pra vida e olhar pro mundo. Tá bom? Ah, lembrando, outra coisa, tá lá na caixinha, então, se quiser uma frase de solução pra sua relação aí com seu pai, manda lá pra mim também na caixinha, que eu tô respondendo vocês. Tá bom? Daqui a pouco vai sair do ar, então vai lá, corre lá, que acho que falta umas 2 horas, eu coloquei ontem, então logo das 24 horas aí, então vai lá, já deixa que eu vou responder pra você, tá? Um beijo e até!